Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, tudo bem? Eu não poderia deixar de gravar uma mensagem aqui nesse pôr do sol lindo no Rio Piracicaba, aqui em Santa Maria da Serra, e eu quero trazer uma palavra de edificação e fortalecimento aos meus irmãos que estão me assistindo agora. Então eu quero já deixar um texto da palavra de Deus, onde se encontra em Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, que diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E também eu quero citar um versículo em Apocalipse, no capítulo 1, e versículo 16, a parte B, que diz assim: e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Jesus, ele teve muitos títulos, ou tem muitos títulos, tá? Leão da tribo de Judá, Emanuel, Rocha de Beribá, o descendente da mulher, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aqui nessa passagem nós vamos ver, em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, que Jesus é chamado de sol da justiça. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então nós aprendemos que Jesus é o sol da justiça. E aí eu quero trazer alguns pontos para falar para os irmãos nesta tarde. Primeira coisa, o sol é o centro de todo o sistema solar. Jesus é o centro de todo o sistema da graça. Todo projeto de salvação, todo o projeto da graça, Jesus está no centro. Diz a Bíblia em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Diz a Bíblia também em Romanos 5:20, a graça de Deus se há manifestado, em Tito 2:11, e a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. E o Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O segundo ponto que eu aprendo é que Jesus mantém os seus planetas dentro da sua órbita, ou seja, são 8 planetas que estão na órbita do Sol. Jesus nos mantém perto dele através do seu Espírito. Não só nós estamos perto de Cristo, e ele também está conosco. Diz a Bíblia em Mateus 28:20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Diz a Bíblia também em Mateus 18 e versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O terceiro ponto, os planetas não têm luz própria, ou seja, recebem luz do sol. Assim também eu aprendo que a igreja não tem luz própria. A igreja de Cristo aqui na terra, ela depende de Cristo, unicamente de Jesus. Diz a Bíblia, Jesus ensinando os apóstolos, diz assim: sem mim nada podeis fazer. O quarto ponto é que o sol não tem variação e nem sombra de mudança. Eu aprendo que Jesus também não tem variação e nunca muda, ou seja, ele é fiel. Diz a Bíblia em Tiago 1:17, Deus não muda e não há sombra de variação. Diz a Bíblia Evangelho de João capítulo 3, versículo 7, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz a Bíblia também em Tito 1:2, Deus não pode mentir. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, tenha certeza, ela vai se cumprir, porque ele é fiel, ele não muda, como diz aos Hebreus 10:23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Jesus nunca mudou e nunca mudará. O outro ponto, que é o sol nasce todos os dias. Todo dia o sol nasce. Assim como o sol nasce todo dia, Jesus também nasceu em Belém para trazer luz aos homens. Diz a Bíblia em Mateus, as pessoas que estavam sentadas nas trevas, a luz raiou. Aqueles que estavam sentados na sombra da morte, a luz brilhou. E a Bíblia também nos diz em Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E outra coisa eu aprendo,
O que seria da terra sem o sol? O que seria dos homens sem Jesus? Se não houvesse Jesus, todos os homens estariam condenados ao inferno. E não há outra solução, não há outro meio de salvação a não ser por Cristo Jesus. Como a terra depende da luz solar, os homens dependem da salvação, dependem da graça, dependem da misericórdia, dependem dos perdão dos seus pecados, porque não há outro meio para o homem morar no céu a não ser através de Jesus Cristo. Como a terra precisa do sol, o homem também precisa de Jesus. Outra coisa que eu aprendo: uma pessoa que fica algum tempo sem a luz do sol fica pálida, fica doente. Uma pessoa que fica longe de Jesus também fica fraca espiritualmente, doente. E tem muitas pessoas que estão mortas porque estão longe de Jesus. Diz a Bíblia que Pedro seguia Jesus de longe e certamente como consequência negou Jesus 3 vezes. Então, quando nós estamos longe de Jesus, nós ficamos pálidos, doentes espirituais e até mesmo morremos. Outra coisa que eu aprendo: o sol, a luz do sol que dá crescimento às plantas. Saiba de uma coisa: quando nós temos Jesus, nós também crescemos. Diz a Bíblia em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento. Diz a Bíblia em Oséias 6,3: conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Então, na presença do Senhor, estando com Jesus, nós podemos crescer na fé, na sabedoria, na graça e também criar raiz do Evangelho. Outra coisa que eu aprendo, já estou terminando: o calor do sol derrete a cera. Diz a Bíblia em João 16:8, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Através do Espírito Santo, os corações dos homens são quebrantados, porque o calor do sol, como o calor do sol derrete a cera, a presença do Espírito Santo derrete os corações dos homens. Outro ponto: o calor do sol dá resistência ao barro, ou seja, Jesus dá resistência ao crente para passar nas tribulações, nas provações, nas adversidades negativas da vida. Se não fosse Jesus dando força, fortalecendo, como o calor do sol fortalece o barro, a presença do Senhor fortalece também o crente. O 11º ponto: o sol aparece, o sol aquece a terra com seu calor. Saiba de uma coisa: Jesus também aquece os corações dos homens. Diz a Bíblia no Salmos 39:3: enquanto eu meditava, tinha um fogo no meu coração. No Salmos 45, versículo 1, meu coração ferve com palavras boas. Diz a Bíblia também em Jeremias 23:29: não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que me suspende. Diz a Bíblia também em Lucas 24:32, quando Jesus se aproximou dos discípulos de Maús, ele disse assim: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e abria as escrituras? O único que pode aquecer os corações dos homens chama-se Jesus, o calor desse sol da justiça. Estou terminando agora. Uma certa vez um homem indagou um cristão e perguntou: que vantagem tem um homem cristão sobre qualquer outro como eu? O sol não nasce para os dois, tanto um para o outro? O cristão disse: o cristão tem 2 sóis, um brilhando no seu corpo e outro brilhando na sua alma. Que Deus abençoe você que ouve esta palavra. Saiba de uma coisa: Jesus é o sol da justiça, que está conosco, nos dando vitória a cada dia. Que Deus abençoe em nome de Jesus.